Márcio, Oi, tudo bem? boa noite, tudo bem? Me escuta direitinho, querido? Com certeza, tá sim, tudo ok. Perfeito. Então, pessoal, enquanto a galera vai entrando aí na live, vai se antenando, vai se ligando, eu vou explicar brevemente aí o que é esse projeto, né? O nosso perfil é novo aqui, a gente teve uma pequena troca em Santa Catarina. Esse é um projeto, uma iniciativa da MPC Filmes, né? Com o apoio da Petrobras e do governo federal através do Ministério da Cultura. Consiste basicamente em a gente estar levando o cinema, né, de uma maneira itinerante, o cinema independente para as escolas e universidades aí Brasil afora. A gente tem vários agentes universitários, né, multiplicadores de cultura espalhados pelo Brasil, um em cada estado. O Márcio já foi agente também, ele está aqui para colaborar hoje com uma discussão em torno de um desses títulos. Todos esses títulos que estão em cartaz pela MPC vocês podem assistir, vocês podem ver eles. Tem um tutorial aqui nesse perfil, também qualquer coisa no site da MPC, que é mpcfilmes.com.br. Todos esses filmes eles giram em torno da didática, né, da questão dos direitos humanos. A gente vai discutir um título hoje que eu já vou falar mais um pouquinho sobre, o Márcio também vai me ajudar, que é o Olha para Elas. Ele é um filme sobre a temática carcerária, né, a vida carcerária feminina. Mas dentre esses outros títulos, nós temos sobre a questão da negritude, nós temos sobre a questão da posse de terra, a disputa de terras indígenas, enfim, a questão LGBT e por aí vai. É um cardápio, digamos assim, bem completo que a MPC preparou e a gente tem o prazer de estar exibindo aí pelo Brasil e fazendo esses encontros também. Isso é um dos contrapontos do projeto, né? Esse momento de live para a gente tentar discutir um pouquinho, quem sabe para quem já viu, aprender um pouco e compartilhar com a gente também, porque a gente está nesse aprendizado, ou para quem não viu, quem sabe, né, tomar gana assim da situação, ir atrás do título e dar uma conhecida melhor no projeto. Só para finalizar, Márcio, a gente falou ali que teve uma troca, né, dos agentes de Santa Catarina. Eu sou o Joaquim, eu sou o novo agente aqui de Santa Catarina. A gente tinha uma outra agente que era a Mari, infelizmente ela teve alguns contratempos, teve que sair do projeto, caiu no meu colo, conheci o pessoal ali da MPC, fazer o agradecimento, inclusive, principalmente ali a Maria Clara, a Luena, que me ajudaram bastante aí. Eu peguei o bonde já meio que andando, mas estou dando conta do recado e estou bem feliz de estar participando. Bom, eu sou nascido em Florianópolis aqui, eu sou agente de Santa Catarina. Eu gosto muito de cinema, apesar da minha área ser outra, eu sou da educação física. E eu já tenho alguma experiência assim, em festivais de cinema, sobretudo a mostra de cinema infantil que acontece aqui em Florianópolis. Já tenho uma longa caminhada ali com eles, eu conheço um pouquinho a galera do cinema aqui. Aí eu gostaria que antes de a gente começar a falar do título, o nosso convidado aí, o Márcio, o professor Márcio, se apresentasse um pouquinho também, contasse da sua experiência, como é que é fazer parte, enfim, fica à vontade, Márcio. E aqui estamos nós de novo para falar de novo sobre cinema, né? Pois é. Essa é a graça do cinema em si. Você não precisa ser do audiovisual, você não precisa estar numa formação de cinema para poder falar sobre ele, porque essa é a Perfeito. magia do cinema. Quando você gosta, você acaba estudando por conta própria e acaba adquirindo conhecimento. Uma formação acadêmica é bom? Mas a experiência também é tão Claro. valiosa quanto. E o projeto da MPC Filmes traz justamente isso. Então, traz essa conversa, essa articulação e essa possibilidade da gente entrar em diálogo Sergipe com o resto do Brasil. É tudo novo, é bem legal. Eu sou o Márcio, já fui agente mobilizador, só que quando eu estava no projeto, foi no período pandêmico, então foi só live, não Uhum. foi sessão presencial, então foi um desafio imenso, porque estávamos todos em casa, então ao mesmo tempo que tinha muita gente para ver, também tinha muita gente que não queria abrir os olhos, e Sim. isso é diferente. No período pandêmico, nós vimos o quanto foi assustador essa questão, né? E como a temática de direitos humanos, ela veio com força e veio com um monte de gente que simplesmente
ia contra direitos humanos, ia contra si próprio, não é? E vemos isso acontecer como reflexo até hoje, de forma ética, de forma política, de forma social. E o projeto Cinema em Movimento, ele veio para isso, ele veio para que nós possamos ter um espaço de diálogo, um espaço seguro, um espaço de conhecimento, de compartilhar conhecimentos, né? E é muito interessante quando o projeto ele abraça indivíduos de várias profissões diferentes. O que cinema tem a ver com a educação física? O que cinema tem a ver com o professor de educação física, com o bacharelado em educação física? Tem tudo a ver, porque o cinema é contar histórias, né? Perfeito. E para resumir essa minha introdução, o projeto em si, ele tem um valor inestimável pelo motivo de que estamos sobrecarregados de conteúdo todos os dias, sendo bombardeados de vários conteúdos todos os dias, de várias fontes diferentes, e que, por sua vez, são poucos os espaços de diálogo como esse. Poucos são os espaços de real diálogo com temáticas voltadas a direitos humanos. Por mais que nós tenhamos muitos profissionais aqui no Instagram ou em outras redes sociais, ainda é um debate que, por ser político, por ser social, ainda enfrenta muitos problemas, ainda enfrenta muitas barreiras. Tivemos avanço, mas é um avanço que não contempla todos. E é esse projeto que eu abraço tanto, que eu faço questão de sempre estar no meio, aqui no meu estado, porque ele realmente movimenta o estado, como o Naubert falou, o agente Perfeito, Márcio. Se tu mobilizador me daqui. permite, eu vou dar uma endossada na tua fala, enquanto o pessoal ainda vai entrando, para a gente aí posteriormente passar para a discussão do filme, que é o intuito da live. Eu acho que é bem isso que tu comentou, né? Apesar de eu não ser da área e a gente ter outros agentes, outras pessoas participando que não são diretamente atuantes na área do cinema, eu acho que é exatamente isso que tu colocou, assim. A gente tem a tendência a colocar cada coisa na sua caixinha, quando na verdade essa multidisciplinaridade é muito importante, né? É muito valiosa, principalmente se tratando de cultura, né? O entendimento que eu tenho da minha profissão justamente é que essa multidisciplinaridade, a educação física, o esporte, o movimento, bem como outras áreas, elas estão todas conectadas. A gente não tem como falar de esporte, de movimento, sem falar sobre a questão, né, do urbanismo da cidade, a geografia da cidade, a história da cidade, né, quem tem acesso ao movimento, quem tem acesso à qualidade de vida. E eu acho que o cinema é uma das principais maneiras de a gente contar essas histórias, de a gente transmitir e multiplicar isso de alguma forma. E, nesse sentido, o trabalho que a MPC realizou, né, de construir esse cinema itinerante, ir atrás dos títulos e fazer essa movimentação, é extremamente pertinente no momento atual que a gente está vivendo, né? A gente já teve, tu comentou que tu só pegou as lives, né, por conta da pandemia. Eu já peguei um pouquinho ali da prática mesmo, de levar o cinema até a universidade, de levar o cinema até turmas de ensino médio. E eu já trabalho na minha profissão com crianças, jovens e adolescentes, e eu vejo como é necessário projetos desse calibre, desse naipe, para a gente estar conseguindo, né, romper algumas barreiras, inclusive as barreiras da universidade, por que não, né? E trazer discussões que são nossas, né? Que a gente está desaprendendo enquanto sociedade a valorizar e a colocar em pauta e resgatar elas. E nesse sentido é muito interessante a gente ter essa cartela de filmes, né, que a MPC traz, que o projeto traz do Cinema em Movimento, que são filmes que eles estão nichados nos direitos humanos, mas cada um com um subnicho específico, como o que a gente vai discutir aqui hoje. Então não tem como tu não agradar alguma das partes, né? Talvez um título não interesse uma turma tanto ou um curso tanto, mas de alguma maneira nesse projeto a gente consegue acolher e abraçar várias discussões que permeiam os direitos humanos, né? Então, vamos lá para o filme, vamos falar um pouquinho sobre ele. O filme que a gente vai discutir hoje, o título dele é Olha para Elas. Como a gente adiantou aqui no comecinho da live, para ti que está chegando agora, ele é um filme que é um documentário, na verdade. Ele é datado de 2013, ele é bem recente. A direção é da Tatiana Sager, o roteiro é do Renato Nunes Dornelles. Esse aqui é o cartaz do filme. Deixa eu ver se dá para ver, meio espelhadinho, mas vai.
Dá pra ver. E ele aborda a questão carcerária feminina, né? Como que é a vida na prisão. Ele traz personagens na entrevistas, em forma documental, com mulheres que estão encarceradas, né? E discute esses impactos nas suas famílias, na sua realidade, né? Eu acho que de introdução, a gente já pode. Eu tentei montar, como é a minha primeira live, eu tentei montar um roteiro assim pra gente falar, Márcio, que da mesma forma que a gente consiga descrever um pouco como é o filme, para quem já assistiu, a gente também consiga não dar muito spoiler, né, para instigar o pessoal a ir ver, a tirar suas próprias conclusões, que é um pouco do intuito do projeto. Mas de cara a gente já pode dizer assim que as mulheres que estão encarceradas, que estão presas e que elas são entrevistadas, isso é uma coisa que fica claro, né, quando tu completa o filme, assim, tu tem esse momento de realização. Elas estão todas que são entrevistadas, elas estão entrevistadas por crimes, digamos, menores, né? Questões relacionadas ao furto, enfim, assumindo crime para terceiros, mas nenhum deles é um crime que se diz hediondo, né? E isso é uma escolha dos autores, né? Tu que já é mais famigerado aí com a área do cinema, talvez tu possa falar um pouco melhor sobre isso. Mas eu achei interessante, né? Porque ele coloca esse contraponto, não que a gente faça muito juízo de valor ali, né? Que seja o nosso papel como cidadão, mas que ele coloca justamente o roteiro nos confronta isso, né? Que aquela ideia do senso comum de que o encarcerado ele é cheio de privilégios e que a justiça ela é certíssima, ela é assertiva e que não há falhas, não há erros. E me parece, assistindo esse documentário, comparando alguns outros documentários que a gente vê sobre a realidade carcerária, que falar sobre a mulher encarcerada é muito mais delicado, né? Não que seja muito mais importante ou que o outro seja relevante, mas é muito mais delicado do que falar sobre a questão carcerária masculina, né? Tu tens algum insight para dar em relação a Ah, isso? com certeza. Olha só, o primeiro ponto que a gente tem que colocar, quando a gente vai analisar uma narrativa de um filme como esse, que é um filme, né, que traz histórias reais, os documentários eles trazem essas narrativas reais, né? Não é porque é um documentário que é tudo verdade, até porque existem liberdades criativas, como todo o setor audiovisual. Mas documentário ele é interessante por isso. Nós vemos realidades, nós enxergamos realidades ali. E às vezes é preciso enxergar essas realidades. Porque eu sempre gosto de dizer que é preciso ter contato para conhecer. É uma coisa que eu Uhum. sempre repasso aos alunos. Como hoje mesmo, estava dando aula para os alunos do quinto ano e o papo da aula foi sobre etnocentrismo. A gente falou justamente sobre o ponto de que quando nós não conhecemos a realidade do próximo, tendemos a olhá-las de forma superficial e às vezes até muito preconceituosa. E aí quando você fala sobre essa comparação entre um documentário que fala sobre sistema carcerário e outro que é específico para o nicho feminino, porque existe um estranhamento quando as pessoas pensam, nossa, mulheres carcerárias. Mais uma vez, por conta desse preconceito enraizado na sociedade de que a mulher tem que ser perfeita. E se a mulher não é perfeita, ela está no lugar certo por estar ali. E o interessante de trazer o cinema em movimento com uma pauta como essa e levar esse espaço para as escolas é ver a reação do público ao ter contato com essas realidades. Porque o cinema ele dá isso para a gente, ele nos dá esse contato que às vezes seria tão distante. E aí, aqui em Sergipe, o Naubert, que é o agente mobilizador daqui, ele trouxe para a minha escola, para a escola que eu trabalho, trouxe para os alunos do EJA, e o Olha para Ela, se eu não me engano, foi o segundo filme que passou lá. A gente passou 3 filmes lá. E eu sabia que esse filme específico, ele ia dar uma discussão muito diferente ali do que na Uhum. universidade. Porque se na Sim. universidade, os alunos, né, os discentes, eles já têm uma certa noção sobre o que essa disparidade machista, social. Na escola,
nos alunos do EJA, aí já temos um público completamente diferente que talvez nunca tivesse parado para pensar. E aí teve uma aluna que ela falou: eu criei meus filhos, não sei quantos anos, e nunca precisei entrar nesse mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso no início do filme. Ela comentando assim, sabe? Só estávamos na abertura e eles comentam durante o filme. A gente não vai privar isso, porque é uma forma deles engajarem, né? No filme. Eles Uhum. começam a conversar, a turma pequena, e aí falam, nossa, eles reagem durante o filme. E aí foi interessante, quando chegou no final do filme, essa mesma mulher mudou o discurso sem perceber. Ela ficou, vixe, meu pai do céu, não acredito que isso acontece com essas mulheres, não sei o quê, as bichinhas teve culpa, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, veja bem, essa é a questão do filme, esse é o propósito do filme, né? Mostrar que essa visão, assim, da guerra às drogas, essa visão de guerra contra o crime, essa visão de se você errou, você está no lugar certo por estar na área penitenciária. E aí a pessoa tem esse contato com a realidade, tem esse contato com o que está acontecendo lá, enxerga os absurdos que estão acontecendo lá, e aí fica tipo, é sério que isso acontece? E foi um dos comentários, inclusive, de uma das alunas que ela falou, isso aí acontece de verdade mesmo, professor? Não, isso aí acontece não, isso acontece lá em São Paulo, né? Isso acontece bem longe daqui, né? E aí, outro aluno já entrou no diálogo e falou, não, porque isso acontece aqui sim, aqui no nosso estado acontece sim, não sei o quê. E aí fala, mas tem penitenciária feminina? E aí, na hora, eu não soube responder porque eu não tinha pensado nisso. E eu fiquei, Uhum. nossa, é verdade, tem penitenciária feminina aqui em Sergipe? E aí é que vai a questão. Mesmo nós que já temos o contato, nós que já vemos esses filmes com regularidade, às vezes o questionamento do aluno também é o nosso e a gente não sabia. E eu fiquei, nossa, é verdade, nunca parei para pensar nisso, se aqui em Sergipe tem. Porque eu sabia que tinha penitenciária feminina, mas nunca pensei em Sergipe tinha. E aí outro aluno começou a entrar no debate também. E essa é a graça de passar a sessão presencial, que nós enxergamos esse debate acontecendo e Uhum. enxergamos eles tendo esse contato. E aí, não na minha escola, mas em outra sessão que eu estive presente na cidade de Malhador, que é outro município, o meu é Ribeirópolis, Malhador é um pouquinho aqui pro lado. E uma das alunas que estava na plateia, tínhamos por volta de 80 a 90 pessoas, porque também era uma turma, eram as turmas do EJA, da maior escola que tem no município. E aí, uma das alunas estava fixa no filme, fixa. E emocionada no final. E quando ela finalmente se sentiu confortável para falar, foi falar: eu já fui uma dessas mulheres. Eu estive lá. Nossa. E tudo isso que eu vi, eu passei. E aí foi assim, um sentimento É absurdo de porque o nossa, é filme ele verdade. traz uma realidade bem assustadora, É, né? Que talvez até esteja no imaginário, né? No senso comum, assim, de como que é a realidade numa cadeia, né? A gente até imagina como seja, mas a gente vendo o relato, e eu acho que o filme ele é muito bem construído nesse sentido, assim. Ele até te coloca a provocação ali, né? Te dá a opção de tu talvez não se comover com o relato de quem está encarcerado, apesar de que eu acho isso muito delicado, mas enfim, é de cada um, de talvez não acreditar na palavra. Mas no momento em que ele traz a família e o entorno, ou mesmo quando, e eu acho que isso que é muito sensível dos autores, assim, quando ele menciona, ele provoca a entrevistada a mencionar a sua família, o seu ciclo familiar, mesmo que ele não exista mais, que ele não esteja presente, não tem como tu não se comover. Não tem como tu não tentar enxergar o lado da pessoa, mesmo que talvez tu não acredite no que está falando, de que é inocente, enfim, que é a realidade de algumas pessoas, né, enxergar dessa forma, mas não tem como tu não se humanizar, não tem como tu não se solidarizar de alguma forma, né? E nesse sentido, é claro, é muito sutil o filme, assim, ele não é tão chocante a ponto de mostrar imagens chocantes, mas de fazer relatos bem fortes, né? Relatos sobre isso é
toda a questão familiar, É, assim, bem... isso é parte da psique humana. Quando a gente imagina, a gente aumenta. Os filmes de terror, eles se beneficiam muito disso. Uhum, Quando a narrativa do filme, ela se propõe a não mostrar a ameaça, mas deixar subentendida, a ameaça, não importa qual seja, sempre vai ser maior. E aí, nesse sentido também do sentimento humano, quando a narrativa de cada uma dessas mulheres, começa primeiro contando o seu crime, contando quanto tempo elas estão ali, a primeira reação de de nós que estamos assistindo, mesmo querendo ou não, é julgar aquele crime. uhum, Alguns acham que é pouco, tipo, roubei farmácia. Nem, não lembro direito se teve alguma que falou isso. Mas quando entra em uma que fala drogas, não sei o que, foi meu marido que me colocou, não sei o que, a gente tende a, a vilanizar, não é? sim, E aí, quando a narrativa chega nessa área mais profunda, que é a família, em que mostra, por exemplo, tem uma cena lá que tem as meninas do lado de fora da prisão gritando na grade. Aquilo ali é muito forte, principalmente para mulheres mães, principalmente para mães. Quando elas, mulheres e pessoas que geram, quando se tem um filho, eu acho que é impossível não se colocar no lugar, porque não importa qual seja a sua classe social, não importa qual seja sua, sua condição financeira, todos, absolutamente todos, nós passamos por problemas. Todos nós já tivemos algum momento de desespero. E se pararmos para pensar, o que teria acontecido se naquele momento de desespero eu também tivesse caído em alguma dessas ciladas da vida? uhum, Eu seria a mesma pessoa? Eu seria julgado? perfeito. E mais do que isso, assim, eu acho que a provocativa vai além, né? O filme ele deixa escancarado como torna-se um ciclo, como isso vira um looping, né? Que a mãe ela é presa, ela é retida e os filhos vivem essa realidade angustiante de, né, pô, vai morar com o avô, vai morar com o irmão, vai ser criado por outro alguém. E o filme apresenta vários momentos, né, de personagens ali entrevistados falando sobre como caíram nas mesmas questões dos seus pais, né? Como essa realidade de violência, que é algo que, claro, a gente já sabe de alguma forma isso, né? Porque a gente observa a nossa sociedade, mas como essa realidade de violência não traz outra alternativa. Inclusive, muitas das encarceradas que são entrevistadas em primeiro plano, que seriam, digamos, os personagens principais desse documentário, elas já iniciam falando sobre isso. Não tem nenhuma perspectiva de alguém que saiu de uma posição é, privilegiada ou estável, no mínimo estável, né, de família. Todas elas têm alguma mácula, têm alguma questão mal resolvida, sofreram abuso do seu companheiro, do seu pai. São questões, são relatos muito fortes, assim. E nesse sentido, eu acho que a cerne da questão ali no documentário, não sei se tu concorda comigo, mas ele acaba falando muito sobre essa incapacidade do Estado e da justiça brasileira, né, de lidar com vulnerabilidade social. Então tem gente que está ali e o discurso que se apresenta e é um pouco reforçado pelos agentes que trazem ali, né? Tem entrevista do advogado, tem de psicóloga, enfim, eles corroboram com essa ideia de que o Estado está ausente e muitas das pessoas que estão ali encarceradas nem é justificável elas estarem encarceradas. São pessoas que, de tão pouca estrutura que possuem, não tem nem como se defender. Não tiveram como mobilizar um advogado, não tiveram como se mobilizar para depor, enfim, dar o seu relato, sua versão da história. A gente vê muita situação de extorsão ali, né, das mulheres tendo que assumir crimes para pessoas mais influentes do seu bairro, da sua família, do seu parceiro, né, que acaba sendo o papel feminino ali, pelo que é dito no documentário, no mundo do crime. E eu acho que daí, se por um lado a gente pode falar da incapacidade do Estado brasileiro, da justiça brasileira, de lidar com essa vulnerabilidade social, por outro lado, o documentário também mostra que a gente pode
esse enfoque na questão feminina ele é muito interessante, porque a gente fala o tempo todo no documentário sobre família, né? Sobre estrutura É, familiar. entra no Então, núcleo familiar sempre. o papel da mulher, né? O papel da mulher até no mundo do crime, como que ele acaba se desenvolvendo, E o que como que acaba acontecendo com a sempre, mulher. e como sempre, parece até que é até uma estereotipação. Eu não consigo falar essa palavra. Parece até que é um estereótipo, porque quase sempre, por serem mulheres, elas têm uma rejeição muito maior da família. E no estado neoliberal que nós estamos, né, o Brasil é um país de proporções continentais e com muita desigualdade, justamente por conta disso. Nós criamos distanciamento entre nós mesmos. E através desse papel do Estado, que deveria ser de trabalhar com o mínimo que seja, de humanidade, não é trabalhado. Quando no filme aponta os gastos que eles têm com a população carcerária, Em números, né? em É números, absurdo. quando fala que é um sabonete por ano, um sabonete para que uma pessoa fique com esse sabonete por um ano, quando ele fala sobre Absorvente. a estruturação, né, os gastos com a penitenciária, e que, se por sua vez, esses gastos, que são tão altos, não conseguem humanizar esses indivíduos, mas a educação, que por sua vez é algo muito mais barato em comparativo a isso, o dinheiro gasto para o setor penitenciário, se fosse gasto com a educação, teríamos uma sociedade muito mais avançada, uma sociedade muito mais igualitária. Mas nós temos essa síndrome na sociedade brasileira em não tratar de prevenção, não prevemos, não prevenimos. Tentamos colocar um remédio na doença. Então, em vez de investirmos no setor primário, no setor educacional, para que as pessoas tenham mais oportunidades, para que as pessoas consigam ter um mínimo de entendimento social, vida, Estrutura, né? potencial, Apoio, estrutura, que mercado seja. de trabalho, apoio. Não, o Estado prefere combater a suposta doença, prefere combater o crime. Por quê? Que é Se olharmos bem, lucrativo para o Estado, é né? lucrativo para o Estado. Guerras, drogas é lucrativo para o Estado. Porque foi Rita Von Hunt que falou em um dos seus vídeos, inclusive. Ela fez um vídeo muito interessante sobre guerras, drogas. Vale muito quem quiser assistir lá no YouTube. Ela fala muito sobre, nesse vídeo, sobre como o Estado neoliberal ele utiliza de termos, ele utiliza de nomes para assustar a população, para criar esse etnocentrismo, esse etnocentrismo regional, né? Parece até um pouco absurdo falar de etnocentrismo regional. Cria-se esse slogan de guerra às drogas para justificar os atos hediondos que estão acontecendo, para justificar a desumanização, para justificar a morte, para justificar policiais entrarem com tudo em casas de pessoas e acabarem com tudo ali, para justificar as mortes que acontecem, para justificar a violência, porque é lucrativo, é lucrativo. Mais do que a questão da guerra às drogas, é claro que muitos personagens ali são introduzidas com algum crime, né? Que é a maneira do comentário de se contar. Mas bom lembrar também que nem todos eles são relacionados à questão do tráfico, né? Apesar de que tem alguns que ali a personagem assume para alguém, né? Tem um relato bem chocante que ela assume, inclusive, para que a sua família consiga viver livremente fora do presídio, senão provavelmente teria um outro destino, né? Mas a questão realmente da falta de estrutura, e daí falta de estrutura em todos os níveis possíveis, assim, né? Você já vem de uma família que é desestruturada, tu vem de uma condição de violência, de subsistência, e o Estado ele falha, e claro, enalteço aqui tua fala de que ele falha não por incompetência, mas
por ser lucrativo realmente, por beneficiar alguém nesse sentido, né? Com atender a população. Então, a gente vê mulher que está ali presa por um crime extremamente banal e eu até parafraseei aqui nas anotações, né? A segunda personagem ali, para quem não sabe o nome, vai assistir o filme, vai ficar sabendo. Ela diz assim, abre aspas, botam a gente aqui dentro achando que vão educar. Aqui a gente sai pior, fecha aspas. Isso, nossa Então, senhora. que é a realidade que a gente já conhece, né? Como que é feita a ressocialização do encarcerado no geral, não digo nem só o feminino no Brasil, se largado às traças, né? Bom, isso não é surpreendente visto isso que a gente está discutindo justamente, né? De qual que é essa base que o Estado dá realmente para aqueles que são desfavorecidos, que não possuem um núcleo familiar desenvolvido, que não possuem uma boa condição financeira, um acesso à educação. O que, que o Estado faz com isso, né? É exatamente Quando isso que tu eles saem, não estás tem colocando, assim, eu acho que suporte. é chover no molhado, né? Esse discurso nosso aqui é chover no molhado, mas ele não deixa de ser pertinente e eu acho que a gente não deve deixar de bater nessa tecla, que é algo que esse documentário ele faz de uma maneira excelente, assim. É mais uma perspectiva que é trazida, assim, para a gente conseguir se sensibilizar. Eu acho que o que está faltando na nossa sociedade, isso é um reflexo claro, né, do que está colocando aqui também como política neoliberal, né, toda essa questão de austeridade, tudo isso que traz esse coletivo, esse social que a gente já nasce numa selva, a gente já nasce com medo do outro, a gente já nasce individualista, né? Eu acho que é em momentos como esse que a gente precisa realmente pesar o outro lado da balança e trazer a perspectiva coletiva, a perspectiva de ter de se sentir vulnerável realmente em relação a isso, né? Se sentir ali adepto, solidário a questões como essa. Eu acho que é isso que falta e dessa forma o cinema consegue contar muito bem a sua história, como tu disse aqui no início da live. E é interessante porque o filme, abordando isso tudo, e abordando toda essa questão de como o Estado falha, ele também é muito sentimental na questão da maternidade, porque já leva a duas questões. Quando uma mulher, um homem também, mas já que o foco do filme é a mulher, né? É a mulher carcerária. Quando essa mulher se torna carcerária, tua família também se torna, mesmo não Uhum. estando atrás das grades. E não há apoio para essas famílias. Não há apoio psicológico, não há uma visita digna. Mulheres que no filme, inclusive, entraram nas penitenciárias grávidas e deram à luz a seus filhos dentro da prisão e depois que a mama, né, segundo eles, segundo o tempo do Estado, já deu a mama, é como se arrancassem seus filhos. Isso já é emocionante para mim. Agora, eu não consigo nem imaginar a sensação de uma mãe tendo seu filho literalmente arrancado, assim, de sua mama. Porque o Estado falou, não, já deu 3 meses, já deu tempo aí, eu nem sei se são 3 meses, né? Já deu tempo aí da desmama, dê desmama. Sendo que, tipo, o saudável, se eu não me engano, para que a criança tenha desmama, passa, passa do ano, de um ano. Sim, Pode chegar até sim. 2, 3 anos. O impacto que isso vai ter nessa criança, né? Mesmo assim, mesmo que não seja o caso do documentário, né, que ele só nos apresenta realidades bem vulneráveis, mas Uhum. mesmo que a criança seja criada com uma família estruturada, né, a mesma mãe e o pai encarcerado, enfim, que impacto que isso tem no psicológico daquela criança, aquele futuro jovem, né? Como que isso vai mexer? Enfim, são diversas questões que o documentário aborda ali que são chocantes. Tu tocou nesse ponto, eu até lembrei da personagem, que isso eu acho que escancara de vez, assim, como o Estado falha até na questão da ressocialização, né? Da mulher que ela entra pro crime e ela acaba sendo detida e presa, encarcerada, por estar visitando o seu companheiro. Então ela está sem estrutura fora da cadeia, porque o Estado está ausente, o seu companheiro está encarcerado e ela precisa de dinheiro. Ela vai lá e faz o quê? Começa a fazer corre, né? Começa a fazer serviços para as pessoas de facção dentro do presídio. E nisso ela é presa. Então, assim, escancarado como não tem um auxílio, como não tem
uma política, na verdade tem no papel, né? Na prática que não é bem aproveitado, não é feito, não é executado, de acolher a família, de acolher a mulher, de acolher os filhos, enfim. E esse ponto que tu tocou, eu acho que é o principal, né? Eles trazem um documentário assim, vai falar do papel da mulher e não tem, novamente, não tem como não falar de família, né? E daí a gente vai discutir o papel da mulher na nossa sociedade. Então, quando a mulher ali ela é encarcerada, todos os relatos das mulheres encarceradas são no sentido de que elas são um elo que une a família, elas são um elo que cuida de filho, cuida de neto, cuida de primo, enfim. E como isso destrói a família. Talvez mais até do que o preso masculino, né? A gente sabe Assim, a realidade da mulher que acompanha o preso, que está lá, que até tem proteção do crime organizado, mas como a mulher, quando é encarcerada, é um ponto final naquela família. E isso é assustador. E daí tu se coloca no lugar, né? Eu, por exemplo, eu, pelo menos, aliás, eu me coloquei, é muito distante da minha realidade, felizmente, mas eu fiquei pensando, e se fosse minha mãe, né? Como que seria a minha família? Como, como que seria a minha realidade? Mesmo eu tendo uma boa estrutura assim, como que isso se desenharia? É muito complexo. E nisso não tem como a gente não tocar no papel da mulher na nossa sociedade, né? Talvez eu e tu não sejamos as melhores pessoas para estar dissertando sobre, mas com certeza essa pincelada é necessária. e veja só, sobre esse ponto específico. Olha só a ressignificação de termos. Quando você falou aí sobre um auxílio do Estado para ajudar essas pessoas, não sei o quê. Olha como o discurso pode ser utilizado para vilanizar, porque esse mesmo discurso que nós apoiamos de humanizar, né, ter os direitos, etc., usa esse discurso para dizer: sério que vocês vão dar dinheiro para bandido e não sei o quê, e não sei o quê, se tá lá porque merece, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque não, se for assim, se der dinheiro para quem tá preso, o povo vai querer entrar no crime para ficar preso. E esse discurso ele é muito comum, não importa. Eu não sei se tipo se ele é muito comum por aí, mas eu já ouvi esse discurso aqui em Sergipe e eu moro em uma cidade interiorana, tipo muito distante dessa realidade penitenciária. Temos uma delegacia, obviamente, mas é muito fácil as pessoas ressignificarem esses termos. E mesmo nós, como homens, não tendo nem a mínima noção do que é essa essa sensação que a mulher pode passar nesse cenário, é também nosso papel, mediante a essa sociedade machista, diante essa sociedade que tanto flagela, né, quem tem vulnerabilidade, essa sociedade em que o homem torna a mulher algo vulnerável, é também nosso trabalho, nosso papel também entrarmos em diálogo em defesa a essas mulheres. Uhum. Porque se as mulheres estivessem sozinhas, se as mulheres estiverem nessa luta sozinha, não é justo e não é feminista. Porque o feminismo, ele não prega desigualdade de gênero, não é isso. É uma coisa muito comum nessa ressignificação de termos, em vilanizar os termos. Vilaniza-se o termo feminista para que digam que para uma estereotipação, eu não consigo falar essa palavra, para estereotipar, Estereotipar. para Uhum. estereotipar mais uma vez a voz feminina, para dizer que ela é aquela mulher barraqueira, gritenta, não sei o que, grita, 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 e que vai mostrar o corpo no meio da rua e não sei o que, e axilas com pelos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquele discurso, assim, que mais uma vez é um discurso de criação de caricatura, criação de uma imagem e que, mais uma vez, é o papel que nós aqui, com o cinema, trazemos, que é tirar essa imagem do popular. Então, teve uma pergunta em uma das sessões que foi a seguinte: foi um garoto de 17 anos, que tinha 17, 18, e ele perguntou o seguinte: o que é que nós podemos fazer para ajudar essas mulheres? E aí eu falei sinceramente, com a maior sinceridade.
o eu e o você para essas mulheres diretamente? Nada. Nada. E aí ele teve aquela... Ué, então por que eu tô vendo esse filme? Então por que eu tô fazendo isso aqui? E aí que veio a pegadinha. Quem trabalha com filosofia é engraçado por isso. E aí que veio a pegadinha. Eu e você não podemos ir diretamente até a prisão, bater nas grades e dizer, solta essas mulheres. Mas eu e você agora já estamos fazendo a diferença. Porque nós estamos conhecendo essa realidade, nós estamos debatendo sobre essa realidade. E quem sabe esse trabalho entre eu, você e toda essa turma aqui não reverbere numa sociedade melhor. Ou você acha que os direitos que você tem hoje aconteceram assim, do nada? Não, aconteceram porque coisas como essa aqui, coisas como esse momento, como essa live, aconteceram. De um em um foi se juntando todo. Não estamos nem perto de melhorar essa sociedade. Mas podemos ver os avanços que nós estamos tendo através do contato que nós estamos tendo. O papel do cinema, desde sua criação, já foi para isso. Se os Comunicação de primeiros filmes, massa, né? se os primeiros filmes eram apenas de mostrar indivíduos no seu cotidiano, rapidamente o cinema entra com sua forma teatral, né? Entra com as suas narrativas, não é? E suas narrativas, se você parar para perceber, os primeiros filmes, né, lá na França, eles tinham um teor de crítica. Aí depois, quando veio o esqueci o termo agora, não é ilusionismo alemão, é expressionismo alemão. Quando veio o expressionismo alemão, nossa, ficou ainda mais escancarado. Aqui no Brasil, cinema novo. E aí agora, na nossa época contemporânea, nós estamos enxergando um cenário em que vemos o papel do cinema na sociedade, em que há mostras, projetos, em que há muitas produtoras de filme independente iniciando, em que hoje, na data de hoje, nós tivemos, ainda estou aqui, sendo indicada ao Oscar de melhor filme internacional, melhor atriz. Só Perfeito. faltou melhor direção, porque não faz o menor sentido o filme ser Mas acho que indicado pegou melhor melhor, tá filme. indicado a melhor fotografia também, algo assim, né? Se não me engano, foi só essas três indicações. É? Pelo menos foi o que eu vi sendo divulgadas. Mas foram essas três. E aí, nossa, eu nem tive tempo, porque eu tinha que ir trabalhar, tinha que ir pra escola. E aí, quando eu vi que saiu assim, foi um momento de respiro, nossa, a vida presta. Como o Fernando Torres falou, a vida presta. De É ter fazer justiça, né? Se por um lado a gente estava aqui até agora falando da incapacidade do Estado, da justiça brasileira, a gente sabe que também a gente tem alguns oásis no meio disso tudo, né? Inclusive puxando o peixe um pouco para o nosso lado, talvez esse seja um dos projetos, né? Alguns dos poucos projetos pelo Brasil aí que ainda traz uma outra perspectiva da discussão dos direitos humanos, da discussão da cultura, né? Que, querendo ou não, tem o apoio do Estado, né? Afinal, a gente tem o apoio do Ministério da Cultura. E daí também entra a discussão que talvez já não caiba tanto a essa live, mas por que não comentar rapidamente de ser, de fato, é um problema do Estado, né? Se não é um problema das pessoas que estão, né, tocando o nosso Estado, enfim. Ficar reflexão em torno disso também. Bom, mais alguma coisa, Márcio? Algo que tu gostaria de ressaltar, assim? Pronto, para nós finalizarmos, né? Já pegando o gancho desse assunto, dessa, dessa pontuação, eu acho que podemos encerrar justamente com o que o filme encerra. Que tem uma mulher, ela é inocente, passou meses, se não me engano, né? Não sei quantos dias foram, não me lembro agora quantos dias foram, mas foi muito tempo presa, até que foi
fosse provado sua inocência. E como ela sai de lá, ela sai numa felicidade imensa, tratando as outras mulheres como humanas, falando que as ama, que logo vai chegar o dia delas também. E aí quando a gente levanta esse questionamento, a culpa é do Estado? A culpa é da sociedade? De quem é a culpa? E aí é que está o problema. Quando buscamos o culpado, não olhamos nossa própria culpa. Uhum. Falhamos como sociedade, com certeza, porque somos fruto de uma história muito longa, de um país que foi fundado perante a desigualdade, que foi fundado perante as lutas contra a escravidão, que foi fundado com a exploração, com o massacre indígena, que foi fundado com uma miscigenação. Somos um pouco do muito, somos um pouco do mundo. E por sermos um mundo, parece que esse distanciamento é alavancado. Tem pessoas do Rio Grande do Sul que talvez nunca tivessem tido contato com alguém do Amapá. Sabem que existem, mas nunca tiveram esse contato, mesmo sendo do mesmo país. Pessoas do Mato Grosso e nunca tiveram contato com São Paulo, mesmo estando relativamente próximos. Pessoas do Distrito Federal que não tiveram contato com nenhum outro estado. Pessoas do seu próprio estado sem ter contato com pessoas de outras partes do seu estado. E esse distanciamento, esse êxodo, faz com que nós, como sociedade, tenhamos esse desafio. Temos problemas sociais, temos problemas na educação, temos problemas, e é uma sociedade que problematiza, muito se problematiza, mas poucas são as iniciativas para a resolução dessas problemáticas. Uhum. E quando aparecem essas resoluções de problemáticas, junto com elas também vêm as repercussões, porque se o Estado brasileiro não consegue nem sequer falar diretamente com o público sobre um assunto tão simples, que é a sua taxação, que é sobre o PIX, né? Perfeito. Que, nossa, explode de um lado, explode de outro, meme de um lado, meme de outro, deputado falando uma coisa extremamente absurda, depois deportação, e vira aquela confusão e busca-se um culpado. E é muito fácil culpar o presidente, é muito fácil culpar um deputado, é muito fácil culpar qualquer um que esteja lá, não importa de qual lado político, se é de esquerda, se é de direita, mas sempre buscam-se os culpados, mas nunca entender qual é a origem, qual é a análise, o que está acontecendo, por que tudo está acontecendo. Em outras palavras, a ressignificação de termos é tão absurda no nosso país. Esse agrupamento, essa taxação de dizer crime é isso, educação é isso, você é isso, essa é uma ilha, essa é outra ilha, essa é outra ilha, que falhamos como nação, falhamos como sociedade em si. Porque eu acho que é uma coisa que muitas pessoas falam. Eu já ouvi pessoas de agricultores falando isso, eu já ouvi pessoas, empresários falando isso, que é o seguinte: nossa, o Brasil tinha tudo para ser o maior país do mundo, tinha tudo para ser o país mais rico do mundo, mas, né, o governo faz isso e aquilo, mas, né, a sociedade não quer trabalhar, a sociedade não quer isso, a sociedade não quer aquilo. Então, problematiza-se muito, mas pouco se incentiva na resolução desses problemas. E o primeiro passo, o passo primordial, o passo que mais falta é enxergar a realidade do próximo. Esse é o Perfeito. passo fundamental. Eu bato nessa tecla também aqui para fazer o encerramento junto contigo. Endosso totalmente a tua fala. É a questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Para terminar, eu tive uma discussão até recente com um aluno meu, ele já era mais jovem, né?
era adolescente. A gente estava discutindo a questão lá do meu meio, né, da educação física, de um jogador que foi preso, cometeu um crime lá e tal. Daí, papo vai, papo vem, ele me fala que, porque eu vim de uma condição tão ruim quanto a dele e não me tornei um criminoso, né? Tive menos oportunidade, talvez, e não me tornei um criminoso. E daí não é no sentido de tu tentar tirar isso da pessoa, porque de fato é um mérito nas condições que a gente está apresentado no país no momento, na minha cidade, na tua, independente do norte ou do sul, é realmente um mérito isso, né? É um oásis. Mas eu digo para ele, é o discurso que eu tento fazer assim, né? Não de tirar o mérito, mas de perguntar, pô, e tu precisava ter passado por tudo isso? É fácil? Em momento nenhum tu teve medo ou ânsia de se corromper? E daí o discurso mudou, o discurso foi mais solidário, foi de que sim, realmente, em vários momentos teve a oportunidade, refletiu, quase falhou, e daí que tu vê a empatia. E eu acho que esse documentário, embora a gente esteja falando de um aspecto um pouco diferente, ele faz essa provocação, né? Tu pode até começar com um olhar sobre a coisa, sobre a questão, né? Um olhar às vezes de preconceito ali, de não acreditar muito bem, porque o discurso dela, né, que está encarcerada e tal. Mas quando tu começa a pegar no cerne da família, nos outros aspectos, tu consegue enxergar que ali é um ser humano, aí eu acho que tudo muda. E esse é o grande mérito para mim desse título do Olha para Elas. Foi uma grata surpresa aí esse título para mim. Bom, Márcio, é isso. Acho que a gente conseguiu pelo menos instigar o pessoal que não assistiu ainda. Quem sabe até colaborar aí com as ideias de quem já tenha assistido. Uhum. Tu quer fazer mais algum último comentário antes de eu encerrar a live? Eu acho que o último comentário é que eu confirmo com certeza, eu apoio com certeza essa sua fala, porque o olhar individualista ele é muito comum para justificar ações plurais. A gente vê isso de pequeno porte a grande porte, vemos isso de pessoas comuns na rua ou até de bancadas políticas, né? Vários temas em que usam-se o exemplo singular para justificar o plural e que vivemos numa sociedade que acha que tudo é bicameral, tudo é bem ou mal, que tudo é esquerda ou Mérito ou não direita, mérito? e não é isso. Uhum. Vamos muito mais ramificados. E enquanto não entendermos que cada ramificação tem um porquê e tem uma origem, talvez isso não mude. Mas nós já estamos lutando para que isso mude a partir do momento em que nós, como professores, estamos lá em sala de aula, estamos fazendo a diferença, uma diferença de cada vez, um passo de cada vez, 2 passos para frente e um passo para trás, ainda é um passo para frente, e não dá para ter diferença se nós permanecemos no mesmo erro. Perfeito. Então tá, Márcio, queria te agradecer demais a participação. Como eu já falei no começo da live, foi essa a primeira live aqui de Santa Catarina depois da troca dos agentes. Acho que correu muito legal, muito bom poder contar com a tua solidariedade, já que a gente está falando sobre isso, né? A tua colaboração aí. Te desejo muito sucesso na profissão e é isso. Muito boa noite. Obrigado para quem acompanhou a gente. Qualquer coisa, se quiserem ver o filme, ali na descrição, na bio do nosso Instagram, tem o link para o site da MPC e vocês podem ver esse título que a gente discutiu hoje e vários outros e conhecer melhor o nosso projeto. Fechou? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tchau.